Pedro Serrano comentando sobre a questão da anistia penal de Bolsonaro e dos demais réus em caso de condenação? Pode. A nossa lei prevê, eu tenho falado isso, a nossa Constituição prevê o indulto. Anistia, aí, nesse caso, é mais polêmico, mas o indulto, por razão humanitária, por exemplo, ele tem problema de saúde, qualquer presidente da República pode dar um indulto para ele. Fala, não, o ônus de estar preso. Agora, veja que indulto. Entre indulto e anistia, Pedro. A anistia é por razão política. Quando você tem um crime político e você resolve anistiar uma categoria de pessoas ou uma pessoa específica. Isso só o Congresso pode fazer. Só o Congresso pode fazer. O indulto, ele é por razão humanitária. Ele não é uma deliberação política, é razão humanitária. Quer dizer, eu não posso, por exemplo, por que foi nulo o indulto daquele deputado Daniel? Porque a fundamentação que o Bolsonaro deu, faltou assessoria, não sei, a fundamentação que ele deu no decreto foi de que a decisão da justiça estava errada. Pô, indulto não pode ser usado para revisar a decisão de justiça. Como eu falei, quem decide por último no sistema é o Supremo Tribunal Federal, ele é o que a gente chama de guardião da Constituição, né? Então não pode se usar esse tipo de alegação, nem na lei de anistia, nem no indulto. O judiciário decidiu errado, houve abuso. Não é anistia. E o indulto aqui no Brasil não é como nos Estados Unidos, que é um poder absoluto do presidente da República, que não pode ser questionado na Constituição. Porque aqui a gente pode tudo em termos de questionamento, né? O nosso sistema, no fim, está mostrando ser melhor que o de lá, hein? Mas porque sempre tem o problema quando surge um autocrata, né? Aí os poderes do presidente têm que ser limitados de alguma forma, mas assim, o ato de indulto, a possibilidade... A Constituição americana determina que no caso de concessão de asilo e no caso de indulto, a decisão presidencial é a última instância. Mas assim, aqui no Brasil nós temos uma tradição europeia que fala dos motivos determinantes. O que eu quero dizer com isso? No Brasil é muito difícil derrubar um ato de indulto também, porque ele não é um ato administrativo comum, ele é o que a gente chama de ato político, que emana diretamente da Constituição e tem amplíssima discricionariedade. O do Daniel foi inconstitucional porque o cara fez a única coisa que ele não podia fazer. Assim. É uma motivação indevida. Agora, mais uma para o currículo do Bolsonaro de incompetência, né? Nem um indulto pro parça dele ele conseguiu fazer, né? É muito ruim, né, cara? O Bolsonaro é muito ruim, né, cara? Para a diferença entre indulto e anistia. Emana diretamente da Constituição e tem amplíssima discricionariedade. O do Daniel foi inconstitucional porque o cara fez a única coisa que ele não podia fazer. Assim. É uma motivação indevida. Agora, mesmo nos Estados Unidos, deixa eu só terminar, mesmo nos Estados Unidos, eu não sei se o indulto com essa motivação sobreviveria. É que nos Estados Unidos o cara não precisa dar motivos, ele vai lá e caneta e acabou, então. Mas se ele der motivos, isso vincula o ato dele. Se ele desse esse tipo de motivo a um presidente da República, poderia ser derrubado, sim. Né? Eu já li. Botei comentário ao vivo na tela, hein? Vale tudo, hein? Vale tudo. Só não vale xingamentos de profundos xingamentos aí, ó. Mas tá ao vivo lá os comentários, ó. Os decretos de indulto nos Estados Unidos, eles não motivam. Eles, por razões de interesse de Estado, indulto. Mas aqui no Brasil, a nossa Constituição determina qual o motivo que deve ensejar o ato de indulto. Tem que ser motivo humanitário. Agora, a anistia só o Congresso pode dar. E ela, como você já explicou, é uma categoria de presos que pode ser beneficiada. Tem controle. Pode ser uma pessoa também. Pode ser uma pessoa também? Quer dizer, pode, a anistia pode deixar uma pessoa. Né? Que em geral não é assim, porque em geral o parlamento procura, vamos dizer, ser um pouco mais isonômico. Mas aí qual seria a diferença entre anistia e indulto, se a anistia for para uma só pessoa? Não, porque tem a diferença do fundamento, né? A anistia só se aplica em crime político, como regra geral, né? Mas, assim, eu consigo imaginar situações de anistia a uma pessoa só, consigo imaginar. Não é comum. Nesse caso, por exemplo, não se cogita isso, porque ou você vai anistiar todos os envolvidos no crime de tentativa do golpe, ou não anistia ninguém. Agora, tem controle constitucional sobre a aprovação da anistia ou é uma decisão discricionária do parlamento? Claro que tem. Eu tenho um livro meu que eu até quero fazer uma propaganda que eu vou estar soltando a segunda edição dele, mas é o Desvio de Poder na Função Legislativa, onde... Novo membro, foi para nós ou foi para o Beno, aquele novo membro ali? Acho que era no Breno, né? Eu fiz no começo da década de 90, não tem nada a ver com bolsonarismo.
onde eu mostro que certas leis estão sujeitas, inclusive, ao controle do que a gente chama de abuso de poder ou desvio de finalidade, né? Porque são leis que têm destinatário certo. A lei, como regra geral, ela deveria ter um destinatário incerto, terem normas para valer para a sociedade como um todo. O Estado de estilo social do pós-guerra é que foi criando essas leis que têm efeito, que têm destinatários certos. A lei de anistia é um exemplo. Ela, mesmo que seja para um grupo, ela tem destinatários certos, né? E quando tem destinatários certos, eu defendo, sempre defendi, que constitucionalmente você pode controlar os motivos que ensejaram aquela lei. Se a motivação for substituir decisão do judiciário, né, implicitamente se falar que a decisão foi injusta, aí a lei é inconstitucional, na minha opinião, né? Outra questão, a nossa própria Constituição proíbe emendas constitucionais detrimentosas à democracia. Será que ela permitiria uma anistia a crimes cometidos contra a democracia? É um outro debate judicial para se fazer também, né? Se nem emenda constitucional é permitida, né? Então, esses são debates possíveis de se ter. Mas, assim, não se pode ingressar no mérito da decisão no sentido de querer substituir o parlamento. Não deve, é injusto se dar anistia. Aí não, né? A razão tem que ser jurídica e técnica para poder se decretar a inconstitucionalidade de uma lei de anistia. E não são muitos casos que isso ocorreria, não. A possibilidade do parlamento é ampla, né? Seria muito difícil que o STF pudesse anular uma anistia aos participantes do 8 de janeiro. Eu acho que precisaria algo tipo aquele indulto do Daniel. Foi essa mancada jurídica que o Bolsonaro deu, sabe? Ele foi lá e fundamentou com base numa crítica ao Supremo. Aí não. Aí indulto não é para isso, né? O desvio de finalidade ficou muito evidente. Tanto que o Supremo decretou inconstitucionalidade por desvio de finalidade. Mas a anistia é mais complicado porque ela é para crimes políticos. Ela é destinada a crimes políticos, mas ela não pode ser um ato de revisão, primeiro. E segundo, tem que haver um debate judicial. Se a nossa Constituição não permite nem emenda constitucional contra a democracia, será que ela permite anistia de crimes recém-cometidos contra a democracia? Então, tem que debater, eu não sei, isso é um debate que vai ter que haver no Supremo. Essas duas questões, se houve ou não desvio de finalidade, e se houver uma inconstitucionalidade por desvio de poder. Esse livro que eu publiquei trata disso, essa categoria de inconstitucionalidade, que é a inconstitucionalidade por desvio de poder. E, por outro lado, há também um debate se, no mérito mesmo, é possível haver anistia a crimes cometidos contra a democracia num tempo histórico recente? A Constituição proíbe anistia somente nos casos de tortura, apenas nos casos de tortura, né? Tortura, tem, acho que tráfico, eles deram uma estendida nisso. Não está incluído a tentativa de golpe, mas haveria aí uma proibição, porque existe essa proibição que é explícita no texto do artigo, mas haveria, você tem nas cláusulas pétreas da Constituição emendas constitucionais que atentem contra o regime democrático. Ora, se nem a emenda constitucional é admissível, quanto mais uma lei que isenta de pena gente que cometeu crime recentemente no plano histórico contra a democracia. Não estou dizendo que é ou não inconstitucional, vai ter que haver um debate sobre isso. A questão não é tão simples assim, né? Agora, se dos debates legislativos ficar claro, pelas atas, etc., que foi em razão de um desejo de revisar a decisão do judiciário, aí é inconstitucional, não tenho dúvida. Anistia e indulto podem ser dados antes do trânsito em julgado de uma condenação, antes que todo o percurso jurídico, judicial, tenha se completado? Pode, mas não se deve, né? Vamos ser aqui, no plano filosófico-político, não se deve, porque num caso desse, em que o crime foi muito evidente, é um crime grave, de tentativa de instauração de um regime autocrático no país, nesse tipo de caso, é importante que haja condenação. Eu não sei se é tão relevante que todo mundo fique preso depois. Acho que se as pessoas vierem pedir um perdão ao presidente eleito, ele conceder indulto para os executantes, eu não vejo problema nenhum, sinceramente. Acho que faz parte do jogo. Mas tem que condenar, dizer que é crime, declarar isso. Pode não executar depois, para isso que existe indulto, anistia, etc. Mas a declaração é muito relevante, me parece. Mas agora, não há empecilho legal para anistia e indulto antes da sentença transitada em julgado? Não vejo isso, não vejo esse empecilho. Isso aqui, ó, muito bom ouvir o Serrano, né?
Tem 2 registros, né? Isso que ele falou no final agora, eu sempre falei isso aí, e vou continuar falando, né? Até porque nessa linha eu penso parecido com o Serrano. O Serrano é um garantista, né? É um cara que abolicionista também, que nem eu, né? Então, para mim, cara, essa questão do cumprimento da pena, para mim tanto faz, cara, sinceramente. Se for papuda, se for domiciliar, se for tornozeleira, se for regime aberto, para mim não tem nenhuma diferença, cara. O que importa para a história é a condenação. A condenação é o fato relevante e fundamental para nós. Nós termos a condenação do Bolsonaro e desses milicos golpistas, generalecos e o almiranteco aquele, é a grande vitória que nós teremos, é a condenação dessa gente. Tu sabe, Portinho, que isso aí nós vamos levar para o resto da vida, Celso. Os meus netos vão estar falando isso aí. Aqueles golpistas foram condenados. E isso a gente nunca conseguiu falar do Médici, do Geisel, do Costa e Silva, do Castelo Branco. O Castelo Branco é nome de rua aqui em Porto Alegre até Portinho, hoje. Eu acho assim, ele não foi condenado. Se o Castelo Branco e o Médici tivessem sido condenados na década de 80, eles não seriam mais nomes de rua hoje, eles não seriam mais nome de sala em universidade. O Bolsonaro nunca vai ser nome de rua nenhuma no Brasil, porque ele vai ser condenado pela justiça semana que vem. O Augusto Heleno vai ser condenado e nunca vai virar nome de rua. Isso aqui é história, isso aqui é história. Eu preciso falar com outra para encerrar nesse ponto aqui, Celso. O Brilhante Ustra foi condenado pela justiça, foi o único cara que, apesar da anistia, foi condenado por uma grande manobra jurídica de um advogado que eu até, desculpa, mas não sei o nome dele, que eu não guardei, mas é um processo ajuizado pela Amelinha Telles, né? A Amelinha Telles, torturada na ditadura, e o advogado, amigo dela, eu creio, até uma gafe eu não saber o nome desse colega que fez esse processo, ele driblou a lei da anistia para ter uma... Ele entrou com uma ação declaratória na Justiça Federal. Ele não pediu condenação do Ustra, a indenização, condenação criminal. Ele só queria que a Justiça declarasse que ele era um torturador. Sim. E a Justiça declarou, tem a sentença transitada em julgado. Então o Brilhante Ustra é torturador com condenação transitada em julgado. E isso foi fundamental para nós, essa decisão. E né? O pior é que a gente não pode nem falar aqui ao vivo, aqui as coisas que ele fazia, porque são tão terríveis, cara, que as pessoas ficam... Se alguém quiser consultar, consulte, procura aí o que o Ustra fazia com as mulheres, cara. É uma coisa. O Ustra fazia coisas horríveis com as mulheres, e pior, ele levava o filho das mulheres para assistir ele fazendo. Mas é bom até parar o assunto por aqui, né, Portinho? Portinho, olha só, cara. Isso aqui, tem um segundo elemento, Celso, espera aí. Tem um segundo elemento ali no Serrano, da questão da anistia, que eu acho que é uma questão interessante, que até quando o Breno perguntou se a anistia tem que ser antes do julgamento ou não, e como a anistia é um... Teoricamente teria que ser depois, né? Não, na minha visão, antes. Na minha visão, depois de julgado, o cara tem mais um empecilho para anistia, que é o princípio da coisa julgada, que está na nossa Constituição, artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Ato jurídico perfeito e coisa julgada. O que é coisa julgada? Depois que tu tem um julgamento de um fato histórico, tu não pode modificar ele mais. Ele foi julgado. Por todas as instâncias. Acabou. E a coisa julgada, como o Pedro Serrano falou, não pode ter emenda constitucional para retirar a coisa julgada. É cláusula pétrea, a gente chama. Cláusula pétrea, não pode ser modificado. Por sinal, muito boa a nossa Constituição, né, Portinho? Tu viu nos Estados Unidos o que o Trump está fazendo, cara? Diz que aquela Constituição é uma maravilha. Agora se prova que a Constituição deles é uma porcaria, né? Constituição de 88 é um documento fantástico, velho. Fantástico, né?
Então na minha visão, tem esse obstáculo ainda. Se os caras forem julgados, para mim é evidente que o Congresso estaria fazendo uma revisão da decisão do STF, que é totalmente inconstitucional. Totalmente, por todos os aspectos possíveis, né? Mas é isso. O que tu ia trazer aí, Celso? Isso aqui, ó. Eu lembrei aqui de um caso que você, não sei se você caiu em casa. Não, eu não caí, eu fui agredida. Aquele negócio de cair lá foi o que o Anderson Torres era o secretário na época. O Anderson Torres foi ministro do Bolsonaro, foi quem investigou meu caso. Você foi agredida? Eu fui agredida dentro de casa. Por quem? Fui agredida por alguém da família. Eu não posso dizer quem, senão leva um processo. Qual família? A família Bolsonaro. Qual família? Você foi agredida por alguém da família Bolsonaro? Por alguém, não, né? Pelos kits pretos que tiveram lá dentro, junto com uma mulher do Exército. Eu fui agredida. Ninguém cai da própria altura e quebra a coluna em 5 lugares. Só se eu rolasse de uma escada gigantesca. É impossível. Eu acho que eles queriam me deixar tetraplégica. Para que eu não andasse nunca mais e para que eu vivesse com aquela dor, sabendo que eles fizeram aquilo comigo, para eu nunca mais mexer com esse tipo de gente. Eu lembrei aqui de um caso que você, não sei se você caiu em casa. O que tu achou, Portinho? Eu acho que essa entrevista é antiga, né? Sim, mas sabia que essa de um dos filhos eu não sabia. Eu acho que isso não. Sabia. Eu me lembro desse fato aí. Foi no governo Bolsonaro isso aí, inclusive. Acho que isso aí foi 2021 que ela soltou essa entrevista. Mas ela já tá diferente, é que ela já tá depois da plástica. E depois não confirmou, né? Até o pessoal me ajuda aí no chat, se não é. Mas essa entrevista não é daquela época, porque agora ela já tá com plástica. É recente essa entrevista. Eu acho que é recente. Passou 3 dias no Metrópolis. Pois, olha. Eu acho que ela já tinha falado isso aí. Ela já tinha falado. Tudo que o cara falou assim, aquele assunto, não sei o que. Ela disse, não, mas eu não caí, não foi assim, entendeu? Daí que voltou no assunto. Sim. Um dos filhos, quem seria o filho? O que vocês apostam aí no chat? Vamos fazer aqui a pergunta aqui pro chat, qual dos filhos teria Vamos criar uma enquete. Isso. Qual dos filhos teria espancado a Joyce aqui, ó. Para não dar processo, a gente cria enquete com números, né? Qual dos filhos? 01, 02, 03 ou 04? Para não botar nomes e não dar processo, né? O que tu acha? Não sei, tu acha que era processo? Ela falou o negócio, é só perguntar o que vocês acham. A pessoa achar, ninguém, né? Ninguém tá... Como é que vai ser a enquete? Ó? Qual dos filhos... A Joyce Hasselman bateu na Joyce. Hasselman. Como é que é? Qual dos filhos teria batido na Joyce Hasselman? Espancado. Qual dos filhos supostamente bateu? Isso, supostamente. Para não dar processo. Vamos lá, aqui, ó. Tá, mas era o 02, 03, 04, não dá, porque eu não sei qual é o... Vamos aqui, ó. Eu acho que é o Dudu. Flávio Rachadinha. Isso. Dudu Bananinha. Quem mais? Carluxo. E o 01, qual é o nome dele mesmo que eu esqueci? Carluxo e o... Não, o 04. Aquele, o ignorante de Blumenau. O ignorante de Camboriú. Não, ignorante não dá para botar, quer dizer, ou dá, não sei. Né? De Camboriú, o ignorante Camboriú. Não, pode não. Não dá processo, eu acho, né? Eu não vou tentar descobrir o nome dos filhos dele aqui. Pega, deixa eu perguntar aqui pro. É o Jair, é Jair o nome do. É Jair, claro, é o Jairzinho. Jairzinho de Camboriú. Isso. Tá. Jair Renan. Agora lembrei. Quem sabe uma quinta opção foi a filha. Não, aí não, né? A mulher da família Bolsonaro pode ser a Micheque. Coitada da filha, né, cara? A filha do cara, como é que ele disse? Como é que é aquela célebre declaração? Deixa ela de fora, cara. Que a filha, como é que é? Deu uma fraquejada e saiu, e veio uma filha, né? Aquilo ali, cara, olha... Mulher que vota nesse cara, nessa gente.
Dei uma fraquejada e veio a minha filha. Pá, isso aí, cara, olha. Meu Deus. O nosso camarada Vinícius aí. Grande Vinícius chegando aí, ó. Eu tô pulando aqui, pulando um monte de coisa. Olha aqui, ó. A Maria José Lins aqui, ó. Opa! Também. Grande Maria José Lins, nossa camarada aí, ó. O Tem Eduardo um perguntando que golpe. Que golpe tem um perguntando aqui. Que golpe. Aí, ó. O Eduardo Miranda, ó, tá dizendo que eles querem o pobre bem longe deles. É isso, né? Ó, o Maninho disse que viu o teu olhinho brilhar quando disse muito bonita para a moça lá da Globo News. Ó. Senti a malícia na voz, diz a Maria Cristina. Ó. O pessoal captou aí, ó. Eu também senti assim na tua fala ali em relação. Eu fui lá para buscar informações, Portinho. Senti assim que tu foste atrás da Natuza lá. Fui lá Celso foi da Natuza, hein? Pegamos essa, hein? Pegamos essa. Tereza Vilela, ó. E a lei da ficha limpa? Qual eram os interesses? Agora querem acabar com ela e trazer de volta o Eduardo Cunha, o Arruda e o Garotinho. É brabo, né? Cara, isso é outra coisa, né? Também se poderia chamar essa tal de PEC da anistia de PEC da impunidade, né, cara? Porque é um liberou geral, né, cara? É um liberou geral. Porque tu vai anistiar... Como é que tu vai... Quem sabe não se revoga logo o Código Penal, Código de Processo Penal, né? Lei de execuções, abre as portas de todos os presídios do Brasil. Porque 80% dos deputados criando leis para eles mesmos, o que tu espera? Pois é. Se não fosse a Constituição de 88, nós estávamos ferrados, cara. No momento em que passar essa anistia aí, cara, ó, passa a anistia das emendas, passa a anistia de tudo que é crime eleitoral. Mas o problema é o seguinte, Porti, isso aí é inconstitucional, e aí o que vai acontecer? Ele já sabe que vai ser barrado, que o Lula vai vetar, que o Alexandre de Moraes vai ter que vetar, que o Dino não sei o quê. E aí qual é o objetivo? É botar fumaça na sala, é ficar com esse papo, né? Vai chegar no pessoal e dizer, porque é tudo a mesma coisa, tudo que é política ladrão, porque foi a mesma coisa que o Lula, também foi perseguido, que é não sei o quê da ditadura de toga, que como é que é o desrespeitador de direitos humanos mor da nação brasileira, e não sei o que, todo aquele papo furado, para ficar nessas aí. Para a narrativa deles é muito interessante, né? Tu ficar porque o problema, essa fumaça, Portinho, é por causa do PIX, das emendas PIX. Porque essa emenda PIX ferrou, porque os caras, agora que vão ser investigados, tá todo mundo com medo. E aí, então, o que eles querem? Eles não estão preocupados com a anistia do Bolsonaro e nem da mulher do batom, cara. Eles estão preocupados com a anistia deles, cara, desse negócio, porque isso aí já faz parte já da grande anistia da emenda PIX, que vai dar depois o problema, que já tá todo mundo ferrado, que vai entrar junto até o robótica lá do Arthur Lira, todos esses negócios aí que o pessoal fez... O pessoal que se elegeu foi justamente o pessoal que conseguiu receber o dinheiro da... Fizeram o que com esse dinheiro para conseguir se eleger? Onde é que aplicaram o dinheiro? E agora eles vão ter que explicar, porque se for uma coisa pessoal, isso é pegar dinheiro público e gastar para si mesmo. Isso é crime. Aí os caras vão ter que explicar, né? É isso que eles estão preocupados. Exato. Por isso essa correria toda. É por causa das emendas PIX. Para confirmar a narrativa deles é muito interessante, né? E também já entrando num clima eleitoral, né, Celso? Nós já estamos aí vivendo um clima pré-eleitoral muito forte, né? Deu para ver com essa pulada de barco aí do União Brasil e do PP, né? Do governo Lula, né? Não, mas isso aí já é sabido, né, Portinho? Isso aí que eles estão... Não, pularam e se juntaram ali a essa... Mas que eles iam sair do governo e para fazer o lançamento do cara deles, todo mundo já sabia. O problema é o seguinte, qual é o cara deles? Eles estão saindo do governo para entrar em que barca? Eu acho que a barca que eles vão entrar é bem mais furada, cara. Eu acho que não vai a lugar nenhum esse barco aí deles. Com certeza que é uma barca furada, né?
Mas a intenção deles é essa, é tocar fogo no país, né? Ah, pois é, tá fogo no parquinho, né? Tocar fogo no parquinho, jogar com a desestabilização total, né, do país, né, tentando aí desestabilizar o governo Lula, mas na minha visão vai ser bem complicado, né? E uma coisa que eu falei com o Suma essa semana aí, que, cara, eu espero, assim, que o Lula e a equipe do Lula, a gente sempre fala no Lula, né? O Lula tá muito bem cercado ali, na minha visão. Tem muita gente boa na volta, não é o Lula que decide tudo, né? Mas eu espero que a nossa turma aí que está no governo não deixe o Arthur Lira pisando em duas canoas, né, cara? Quer sair, o PP vai sair mesmo, tá legal, saíram. Então devolve a Caixa Econômica para nós. Primeira coisa, devolve a Caixa, né? Tu te lembra, né, Celso, quando o Lula teve que entregar a Caixa na mão desses salafrários, né? Nós tínhamos lá uma presidenta da Caixa maravilhosa, uma funcionária de carreira, que é o nosso sonho, né, cara? Ver Banco do Brasil e Caixa. Isso aí foi um orgulho quando o Lula assumiu, cara, e botou as duas mulheres lá, duas funcionárias de carreira do Banco do Brasil e da Caixa, né? Eu, assim, quase que eu tirei uma foto com o meu cartão do Banco do Brasil e postei nas redes. Que orgulho, agora sim eu tô orgulhoso. Porque durante o governo Bolsonaro eu tive a ponto, cara, de sair do Banco do Brasil. Tamanha era a minha indignação com a administração daqueles canalhas sem vergonhas, né? Então, assim, nós tivemos que entregar a Caixa, tirar aquela mulher competente que estava lá para botar um cupincha desse salafrário do Arthur Lira, que está lá até agora, né? Então tem que ser assim, uma das primeiras medidas do Lula, cara. Tira essa gentalha toda lá da Caixa, né? Quer pular do barco, pula, mas pula de vez, não vem ficar querendo molhar o pezinho aqui. Acho que tem que ser uma das primeiras, né, cara? E daí por diante, né, cara? E daí por diante, né? Um abraço para o Arnaldo Camargo, que está com a gente. Aqui, ó, a Maria José Lins, a entrega da Caixa ao bandido ainda dói. Foi um negócio mais dolorido até agora deste governo aí, né? 7 de setembro, grito dos excluídos sem anistia, ó, Maria Cristina. A gente tem publicado algumas coisas aí no Instagram, nas redes da Voz Trabalhadora, do Grito dos Excluídos, né? É um evento importantíssimo para nós, né? Da classe trabalhadora, dos povos oprimidos, especialmente, né? E vai ter manifestação pelo Brasil inteiro. São Paulo vai ser Praça da República. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que é na Porto Alegre, acho que vai ser na Redenção, né, Celso? Se não me falha a memória. Eu vi circulando ali no bunker hoje, circulou alguma coisa. Acho que foi até a Maria Cristina que botou no bunker lá, deixa eu ver aqui, ó. O que é o bunker, Portinho? O bunker é o nosso grupo de WhatsApp exclusivo para membros, né? Quem quiser entrar para o bunker da Voz Trabalhadora, torne-se membro, ó, já sabem, ó. Tá aqui, ó, a Maria Cristina que botou ó, lá no bunker hoje, ó. São Paulo, Praça da República, Porto Alegre, Redenção, no Espelho d'Água, Salvador, no Campo Grande, Floripa, Canoinhas, Rio de Janeiro, na Rua Uruguaiana, com a Presidente Vargas, né, na saída do metrô ali da Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro, né, e outras capitais, né, tem Belo Horizonte, vai ter também, Recife. Então vamos se ligar aí, né, pessoal? Porque além do grito dos excluídos ser muito importante, né, muito importante para nós, coincide com este momento aí que a gente está e com certeza o grito das ruas nesse fim de semana vai ser decisivo aí para essa questão da pauta da anistia. O Hugo Mota não teve coragem de definir hoje, ficou para a semana que vem, né? Então, dependendo aí do humor das ruas, se lotar as ruas, gente, nesse final de semana, se a gente conseguir abarrotar as capitais aí... Ah, mas o que é abarrotar, Portinho? Cara, na minha visão, assim, 30 mil, 40 mil em São Paulo já é golaço, velho. 10 mil aqui em Porto Alegre já é golaço. Rio de Janeiro, 20 mil, 30 mil, golaço. Não precisa nem botar 1 milhão na rua. Eu acho que tem um número bom, assim, né? Que eu tava falando para ti, que já vão fazer eles recuarem, já vão recuar. Se a gente for para a rua, eles recuam.
E porque ele estava falando que eu tenho que achar um professor de história tipo Rames, aí que eu tenho que fazer uma pergunta, que eu quero saber quais foram as situações do Brasil em que os golpistas foram presos, em que houve punição para golpistas. Nunca. Eu não me lembro de nenhuma. Não preciso nem do professor Rames. É impressionante, cara. É impressionante que no livro do Geisel, ele bota ali falando que o Bolsonaro queria dar um golpe nele.